conheceram assassinos? Quando vocês perceberam que algo estava errado? Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal eu conto relatos assustadores, sejam eles sobrenaturais ou não. E se você tem alguma história assustadora, algum relato que você queira contar para os inscritos aqui do canal, manda no e-mail ou deixa no comentário sinalizando que você quer que o seu relato seja contado por mim aqui e eu vou ter o maior prazer em gravar a sua história. Pessoas que conheceram assassinos. Quando vocês perceberam que algo estava errado? Gente, em alguns momentos da nossa vida a gente acaba conhecendo algumas pessoas que a gente acha estranho, a gente pensa assim, fulano é meio esquisito, o santo não bateu, algo de errado não está certo com aquela pessoa ali. E em alguns casos as nossas suspeitas se confirmam, de fato aquela pessoa acaba se mostrando não ser tão legal, não ser uma pessoa tão agradável, né? Mas esse tópico aqui, ele eleva essa discussão a outro patamar, na verdade, né? Porque depois de um tempo as pessoas se mostraram assassinas. Então é uma discussão aqui de um tópico do Reddit que eu vou trazer para vocês hoje, que as pessoas vão contar aí, elas conheciam pessoas que cometeram crimes e elas suspeitaram que alguma coisa não estava certo antes do fato acontecer. Então vamos lá, se prepara aí, coloque seu fone de ouvido que tem bastante relato aqui para você escutar. Eu me sentava ao lado dele na aula de coral. Ele sempre parecia meio desligado, operava no seu próprio ritmo e constantemente em seu próprio mundo, nunca realmente se envolvendo com as outras pessoas. E as pessoas simplesmente não existiam em seu radar. Em uma excursão escolar, dormimos no mesmo quarto de hotel e ele andava nu, como se ninguém estivesse ali. Sempre presumi que ele fosse autista, mas pensando bem, pode ter sido algo muito pior, como a esquizofrenia. Ele nunca pareceu violento, mas ninguém nunca conversou com ele o suficiente para chegar a essa conclusão. Alguns meses atrás, ele espancou e esfaqueou sua mãe até a morte com uma faca de cozinha. Foi tão ruim que os registros dentários foram necessários para identificar o corpo. Então a situação foi pesada aqui. Ele esperou até que seu pai chegasse do trabalho para mostrar a ele o que tinha feito. Alegou que viu um sinal do diabo que lhe disse para matá-la. Isso pode ter sido mentira. Pelo que eu ouvi, ele estava muito animado para contar à polícia o que tinha feito. E pelo que eu sei sobre ele, ele pode ter dito isso para chamar a atenção. Ele se entregou e confessou tudo. Quando os policiais o encontraram, ele estava literalmente encharcado de sangue. Ele se recusou a tomar banho, então eles tiveram que lavá-lo com uma mangueira antes de colocá-lo em uma cela. Ele pegou 40 anos de prisão. A mãe dele era uma mulher incrível. Ela costurava os nossos ternos para o coral e era constantemente voluntária. Se houvesse um evento, ela estava lá. Ela seria vereadora no ano seguinte. Ela amava muito o filho e não merecia morrer daquele jeito. Não o conhecia como amigo, mas como um cliente regular da minha loja. Ele vinha depois do turno para comprar cerveja e cigarro. Em uma ocasião, ele nos ajudou a tirar um ladrão da loja. Ele parecia amigável o suficiente. Então, uma garota local desapareceu e acabou sendo retirada de um rio algumas semanas depois. Eles anunciaram que estavam procurando por alguém com conexão com a morte dela, e era ele. Eles tinham as imagens de câmeras dele seguindo-a por um parque e imagens dele comprando cerveja em uma loja, ainda não confirmadas até hoje como sendo a nossa loja, pois desfocaram os arredores. De qualquer forma, como nós tínhamos uma TV em nossa loja ligada no canal de notícias, pois era uma história local para nós, começamos a discutir sobre o cara, se o vimos no dia em que ela desapareceu e esse tipo de coisa. Não vimos, mas foi nesse ponto que uma das minhas funcionárias, uma jovem garota que havia dito anteriormente à gerência que não queria mais trabalhar no turno de fechamento, porque havia muitos homens assustadores por perto. E ela nos contou que ele costumava encará-la quando entrava na loja de uma forma que a deixava desconfortável o suficiente para não querer estar lá quando ele entrasse. Eles nunca questionaram sobre o assassinato, pois ele foi encontrado morto em um parque local alguns dias depois, enforcado. Eu fiz o ensino fundamental e médio com um cara no ano abaixo do meu, que parecia um pouco distante. Nós morávamos perto um do outro
e pegávamos o ônibus no mesmo ponto. Ele era um pouco valentão, mas tinha algo mais. Como se você pudesse dizer que ele não era um valentão porque estava sofrendo por dentro ou porque se sentia ameaçado de alguma forma. Ele era um valentão porque fazia o que queria fazer e não percebia que isso machucava as pessoas. Como o tipo de criança que gostava de arrancar asas de moscas. Pouco depois de eu sair da minha cidade natal, ouvi dizer que ele tinha sido acusado do assassinato de uma criança de 2 anos. Aparentemente, sua namorada na época deixou a filha com ele por 1 hora ou mais enquanto ela fazia uma tarefa. Ele não conseguia mais lidar com o choro da criança, então ele a espancou. Ele causou hemorragia interna grave e ela veio a falecer no hospital tempo depois. Ele tinha uns 22 anos quando fez isso e pegou uma pena de 36 anos com um período sem liberdade condicional de 27 anos. Mudei-me para uma nova cidade quando tinha 19 anos e estava a fazer novos amigos no meu novo emprego. Conheci uma moça no trabalho e ela convidou-me a sair com ela e sua melhor amiga. Eu fui e o namorado da melhor amiga estava lá e as vibrações estavam muito estranhas, eu fiquei meio desconfortável. Ele era frio e parecia bravo sem motivo. Tinham me dito antes de ele chegar que ele era sempre controlador e que já tinha batido na moça antes. Acontece que controlador era um eufemismo. Ela chegou em casa um dia e ele estava cavando um buraco no quintal e ela perguntou o que ele estava fazendo e ele respondeu: cavando sua cova. Ele bateu nela, disse que se ela não era dele não seria de mais ninguém e todo esse tipo de coisa. Então, eventualmente, ela o deixou e teve que pedir uma ordem de restrição e tudo mais. De alguma forma, ele a persuadiu a entrar num carro com ele no intervalo do trabalho e eles desapareceram durante alguns dias. Acontece que ele a esfaqueou até a morte, atirou num rio e se matou. Eu encontrei a garota apenas algumas vezes e ele apenas uma, mas o fato de eu estar tão perto de alguém capaz disso me dá arrepios. Ela era tão jovem, foi muito triste. Gente, nossa, isso aqui é assim, o suco do relacionamento abusivo, né? Porque às vezes a pessoa ela tem a oportunidade de sair e por algum motivo ela acaba voltando. Igual essa parte aqui, eu tô cavando sua cova. Vai embora, minha filha, foge, corre. E mesmo com uma medida restritiva, acabou que o pior aconteceu. E aí a pessoa que conta, ela fala assim que isso causa arrepios, né? Você estar tão perto de alguém que cometeu um ato cruel. E assim, eu não conhecia uma pessoa que matou alguém posteriormente, né? Eu não conhecia a pessoa antes, porém eu conheci alguém depois que aconteceu o fato ali, porque pra quem não sabe, eu sou psicóloga, então eu precisei lidar com uma situação assim no meu trabalho, não posso dar detalhes obviamente, mas é muito estranho você ter essa sensação de que você tá perto de alguém que cometeu uma atrocidade dessa ou que você esteve perto de alguém que cometeria algo do tipo, enfim. Contem aí se vocês têm alguma história parecida, eu sei que é bem mórbido, mas enfim. Esse é um canal de relato assustador, então faz parte. Eu trabalhei em uma loja de departamentos há cerca de 20 anos. E um cara com quem eu trabalhava estava sempre estranho e dava canivetes para os outros funcionários, como presentes mesmo. E um dia ele chegou com arranhões por todo o rosto. Ele havia estuprado e assassinado uma garota deficiente no dia anterior usando um canivete que ele havia dado ao nosso colega de trabalho mais tarde naquele dia. E aqui a pessoa voltou e editou o comentário dela e colocou que ele pegou um tempo aí considerável de prisão, que até 2051 é a previsão aí de que ele vai ficar preso, né? Até quando ele vai ficar preso. E aqui eu fico me questionando. Ele chegou ali, ele cometeu o ato, cometeu o crime, no outro dia ele chega e entrega o canivete. E os outros canivetes que ele estava entregando também? Será que descobriram mais alguma coisa a respeito dessa pessoa aqui? Ou era uma coincidência ele entregar canivetes e depois que ele fez lá, ele entregou também? Ou ele estava tentando se livrar da arma do crime? Enfim, veio esse questionamento aí. Trabalhei numa praça de alimentação quando eu tinha uns 20 e poucos anos e tinha uma família que vinha com bastante frequência.
E a família se destacava porque eles eram bem grandes. A mãe devia ter facilmente 1,80 m e o pai uns 2 metros, e eles tinham alguns filhos. E eles nunca pareciam felizes, porém nunca brigavam, mas sempre pareciam estar de luto. Ouvi alguns anos atrás que a mãe decidiu deixar o pai, e então o pai assassinou a família inteira e depois se matou. Outro colega de trabalho fez algo parecido. Ele morava com um pai idoso. Ele era super legal, mas sempre tinha uma tristeza profunda no rosto. A namorada dele terminou com ele, a saúde do pai piorou, tudo ficou demais. Então, ele atirou no pai e depois em si mesmo. Mesmo depois de ouvir isso, me senti mal por ele. Ele parecia um cara com um coração gigante, e se ele tivesse apenas um dia para descomprimir e conversar com alguém, acho que teria sido muito diferente. Sim, em alguns casos, né, às vezes a pessoa tem a oportunidade ali de pagar por consultas com o psicólogo, com o psiquiatra, ela vai melhorar e não chegaria a esse ponto. Mas em alguns casos as pessoas, elas, além de estarem muito desesperançosas, elas não têm também os recursos para passar pelo próprio tratamento, né, gente? Então a gente tem que considerar isso aí, mas também não é algo que se justificaria, né, o assassinato do pai idoso e tudo mais, todas essas questões aqui. O meu tio assassinou alguém e atualmente está cumprindo prisão perpétua. Desde que me lembro, eu sabia que ele tinha alguns parafusos soltos. Ele pegou a esposa na casa do amante dela, então atirou no cara. Ele ia atirar nela também, mas ela o convenceu de que não contaria a ninguém. Ele queimou a casa do cara na tentativa de encobrir seus rastros. Assim que sua esposa conseguiu se livrar dele, ela o denunciou imediatamente. Quanto a mim, sempre tive vibrações assustadoras vindo dele. O assassino que eu conheço era mais um conhecido ou amigo casual. Ele morava na rua abaixo da minha casa e nós saímos juntos às vezes, mas não era só nós dois. Ainda assim, nós íamos na casa um do outro regularmente. Eu passei por ele um dia na escada e disse oi. E ele disse oi de volta, mas me chamou pelo nome errado. Ele estava realmente distraído e meio estranho naquele dia. Não fez contato visual e continuou andando. Eu lembro de pensar que talvez não nos conhecêssemos tão bem quanto eu pensava. Mais tarde, ele estava jogando videogame com meu colega de quarto quando eu cheguei em casa. Ele se desculpou e disse que sua mente estava em outro lugar. Alguns dias depois, havia policiais por todo o prédio, entrevistando pessoas e revistando a casa dele. Eles encontraram o colega de quarto dele com uma bala na nuca em um terreno abandonado do outro lado da cidade, e no dia seguinte ele confessou. Sabia que tinha algo errado na primeira vez que vi. José era amigo do meu ex e algo imediatamente pareceu estranho. Ele era sorrateiro, sempre mentindo e trapaceando, mas não era bom nisso porque era burro e um narcisista total também. Eu disse ao meu ex para manter distância, que José só o colocaria em alguma furada. Ele não apenas armou para o meu ex ser roubado, José delatou um monte de outras pessoas e finalmente atacou um estranho em um acesso de raiva na estrada e o esfaqueou. O cara que ele matou era bem jovem e um bom garoto, só estava no lugar errado na hora errada. Espero que esse babaca apodreça na prisão. Havia um garoto com quem eu estudava no ensino médio que sempre me dava arrepios. Tínhamos muitos amigos em comum, então acabávamos saindo juntos e isso sempre me deixava muito desconfortável. No último ano, ele foi suspenso por uma semana porque alguém encontrou e entregou uma lista de alvos que ele havia feito, porém ninguém levou muito a sério. Cerca de 3 anos depois de nos formarmos, ele estava no noticiário por assassinar um homem em nossa cidade que ele mal conhecia. Ele disse à polícia que segurou os olhos do homem abertos para que pudesse ver a vida deixar o seu corpo. Eu não percebi de imediato. Ele era um cara doce e gentil, meio esquisito, mas ainda assim um cara legal. Lembro de uma vez que ele até chorou ao falar do próprio filho porque disse estar muito emocionado por tê-lo em sua vida. Ele acabou matando a esposa, sequestrou o filho e iniciou o Amber Alert mais longo da história do Canadá. E enquanto tentava escapar para uma província diferente,
ele matou outro homem para roubar seu carro. Ainda não tenho certeza hoje se eu deveria ter visto alguma coisa em algum momento. Isso vem assombrar meus pesadelos de vez em quando. Pra quem não sabe, gente, quando ele cita aqui o Amber Alert, é um alerta para crianças desaparecidas mesmo, que eles têm nos Estados Unidos, no Canadá, que, pelo que eu entendo, manda notificação ali para as pessoas, para pessoas de todo o país, na verdade, com informações a respeito do sequestro da criança, para que, caso alguém veja, né, denuncie para a polícia, para que eles encontrem a criança o mais rápido possível. Então esse seria o Amber Alert aí, que ele fala no relato dele aqui. Um garoto com quem eu estudei de 5ª a 8ª série sempre foi um babaca, o típico palhaço da turma, mas com um tom maldoso, um lado maldoso. Quando chegamos no ensino fundamental, ele sempre fazia comentários para as garotas que eram incrivelmente inapropriados. Eu nunca gostei dele e odiava estar perto dele. Ele acabou se envolvendo com drogas e atirou na mãe e no pai enquanto dormiam. A mãe dele morreu, mas o pai sobreviveu e ficou gravemente ferido, ficou com sequelas aí. A última vez que eu o vi, ele estava chorando lágrimas de crocodilo, dizendo estar arrependido de tudo que fez e queria outra chance. Mas, conhecendo, é uma besteira total, ele merece apodrecer na cadeia. E aí a pessoa que deixa esse comentário, ela volta e edita e fala o seguinte: devo acrescentar que ele atirou nos pais quando estava nos últimos anos do ensino médio. Eu só estudei com ele de 5ª a 8ª série porque mudei de escola. Conheci esse garoto a minha vida inteira. Fomos amigos no ensino fundamental e médio, mais no ensino médio. Bem, como as pessoas fazem na escola, nos afastamos, acontece. Ele honestamente não era a pessoa do grupo de quem eu era amigo, ele estava apenas no nosso círculo. Então, seguimos nossas vidas. Um ano depois de nos formarmos, na mesma cidade em que todos crescemos, ele matou a sua família inteira, mãe, irmão, meia-irmã e o pai, sem motivo algum. Nada realmente o provocou, pelo que eu entendi. Ele saiu e foi andar de bicicleta com seu amigo mais tarde naquele dia. Eles o pegaram e ele não se lembrava disso. Ele foi ao tribunal e pegou prisão perpétua e nunca conseguiu contar nada do acontecido. Ele apenas ficou lá sentado com cara de bobo o tempo todo, quase como se ele não entendesse o que tinha feito. Não quero dizer que me senti mal por ele, mas senti algo, tristeza talvez. Olhando para trás, eu deveria ter percebido imediatamente, mas eu nem sabia o que estava vendo. Em 2016, eu estava trabalhando como garçonete e uma das minhas colegas de trabalho estava sempre reclamando do marido de merda e de como ele sempre brigava. Eles eram barulhentos e agressivos, então eu não pensei muito nisso. Uma noite, os dois vieram jantar e beber e se sentaram perto de mim. E eu estava ansiosa para finalmente conhecer o marido dela. E eu só lembro de não conseguir olhá-lo nos olhos. Às vezes eu queria iniciar uma conversa com a minha amiga, mas a presença do cara sentado ali me dava arrepios. Eles foram embora naquela noite, mas logo ela parou de ir trabalhar. E então, algumas semanas depois, surgiram notícias sobre o assassinato/suicídio. O marido era o assassino, foi de partir o coração. Havia um cara que esfaqueou uma jovem 37 vezes e depois ainda abusou dela. E isso virou um caso arquivado por 9 anos. E então eles finalmente pegaram o cara alguns anos atrás. O mais louco era que eu, uma jovem morena, trabalhava ao lado do bar onde esse cara bebia todas as noites. Eu era alcoólatra, ficava bêbada e voltava para casa sozinha quase todas as noites. Quase 2 anos sóbria agora, graças a Deus. No entanto, eu sabia que havia algo errado com aquele cara no minuto em que coloquei os olhos nele. Eu falava com todos que frequentavam aquele bar, mas nunca tive uma única conversa com ele. E se eu estivesse em um intervalo para fumar, enquanto ele estava do lado de fora, nunca senti que poderia virar as costas para ele. Quando o prenderam porque um de seus parentes adicionou seu DNA a um site de teste genético, eu imediatamente senti arrepios na espinha pela primeira vez na vida. O louco é que não fiquei surpresa, só fiquei surpresa por saber disso desde o minuto em que o vi, né? Que ela sentiu algo estranho desde quando viu o cara pela primeira vez. E aí tem um outro caso aqui, a outra pessoa veio e contou que
tem um caso parecido com esse, que envolve aí a questão do DNA. Há um caso se desenrolando agora em que meu ex-chefe é acusado e tem detalhes muito semelhantes. Basicamente, ele esfaqueou uma prostituta e o caso esfriou por mais de 20 anos quando eles reabriram com DNA e o prenderam. Novamente, o caso ainda não foi ao tribunal, mas esses são os detalhes do caso e da acusação. No entanto, o ponto é que todas as adolescentes com quem eu trabalhei éramos todas adolescentes e em um de seus negócios ele contratava exclusivamente meninas. Todas elas avisaram umas às outras para evitar ficar sozinhas com ele e reclamavam com o resto de nós sobre os olhares lascivos em seus turnos. Então já era, uma suspeita aí, um comportamento suspeito que as meninas observavam. Um cara da minha escola esfaqueou a avó quando tinha 18 anos. Eu sabia que algo estava errado quando o encontrei escondido em um matagal porque aparentemente atiradores o estavam perseguindo. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica depois que cometeu o crime. Meus primeiros pontos foram dados por um médico em uma clínica pequena. Poucos anos depois, ele matou a esposa. Ele foi muito legal quando estava costurando a minha pele de volta. Não parecia que estava nada errado, embora eu tivesse apenas 12 anos na época, então talvez não tenha notado todos os detalhes. Mas talvez também não tenha nem detalhes para anotar nesse caso aqui, porque a pessoa só levou os pontos ali, acredito que não seja algo tão demorado, então ela não teve tanto contato assim com o médico, mas de qualquer forma ela chegou a conhecer um criminoso desse tipo, um assassino. Um garoto do ensino médio matou sua avó. Eu realmente não interagi muito com ele, não estávamos na mesma série, então não tínhamos muitas aulas juntos ou amigos em comum. Mas me lembro de vê-lo algumas vezes enquanto trabalhava na biblioteca durante meus períodos de almoço naquele ano. Apenas quieto, não falava muito. Às vezes ele ficava sentado lá e então ficava frustrado consigo mesmo ou com o que quer que estivesse fazendo e ele meio que surtava. Mas aparentemente não era sobre nada. Ele nunca tinha lápis ou papel, então não acho que ele estivesse fazendo lição de casa enquanto fazia isso. Às vezes ele tinha um livro na frente dele, mas também, novamente, não prestava muita atenção. Mas sim, uma manhã ele matou a avó com um abajur antes da escola. Acho que foi algo como se ela o tivesse pegado dormindo e ele enlouqueceu com ela. Foi extremamente triste. E eu ia para uma escola muito boa, que você tinha que fazer um teste para entrar. Então ele tinha que ser muito inteligente, no mínimo. Mas isso foi devastador. E aí a pessoa volta e faz uma edição aqui no post dela, Coloca assim: sim, ela o pegou matando aula e ele a matou. Os detalhes são muito piores do que eu me lembrava. Então, pessoal, esses foram aí os relatos de algumas pessoas que chegaram a conhecer pessoas que cometeram um crime e perceberam que algo não estava muito certo, não sabia o que essa pessoa seria capaz de fazer, que ela viria a cometer um ato tão brutal quanto um assassinato. Mas enfim, vocês têm alguma história parecida ou apenas história de uma pessoa que simplesmente não foi muito legal com vocês? Uma pessoa que logo de cara vocês perceberam, o santo não bateu, tem alguma coisa que não tá muito certa? Vocês têm alguma história desse tipo? Manda no e-mail ou conta aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo também, me deixem saber nos comentários ou com seu like também. O like ajuda muito a impulsionar o canal, Então, é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo. E eu vejo vocês em um próximo vídeo contando relatos.